Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com uma grata honra de poder conversar um pouco sobre esse tema, pais e filhos. Esse é um tema, em geral, que a gente sempre tem trabalhado aqui e ali, dentro das instituições espíritas, ou seja, nas escolas. A gente sempre tem trabalhado o tema da família como geral, mas a ideia de falar um pouco sobre pais, sobre filhos, traz pra gente assim mais uma oportunidade de poder nos colocar no lugar das pessoas, porque é uma posição que nós nos encontramos muitas vezes. E é uma posição que muitas vezes que em geral é muito difícil a gente conseguir pleitear os rumos corretos, a gente, especialmente pai, mãe, especialmente a primeira vez que se colocam nessa posição, sempre ficam em dúvida se estão bem, se estão se saindo bem, se estão sendo bons pais ou não. Muitas vezes essas dúvidas chegam, é natural. Então, para falar sobre isso, a gente agradece muito o convite do Centro Espírita Unidos para o Bem, aí de Patos de Minas, que nos dá esse presente de falar sobre esse assunto tão importante, tão necessário. A gente poderia, assim, na verdade, tem várias formas de a gente poder interagir e falar sobre esse assunto. Eu acredito que eu não vou conseguir interagir com vocês nesse momento, mas depois vocês vão colocar as perguntas, comentários, coloquem suas experiências, porque é assim que a gente vai aprendendo. Porque quando a gente vai falar sobre a ideia de paz, não existe uma fórmula secreta, não existe um manual, não existe um modelo de educação paternal, maternal para seguir. Porque se fosse assim, com certeza a gente teria aí vários best-sellers falando sobre isso. Ou então, meramente era seguir este manual e aí todo mundo ficaria muito bem, feliz. eh, e a gente teria normas de conduta para cada situação. Então seria uma maravilha, né? Mas não é o caso. Eu sei, você sabe, a gente já passou pelo processo de sermos filhos desde quando a gente era criança, então a gente passou por toda essa fase. E vai chegar um momento para muitos de nós que tivermos esta grata oportunidade de sermos pais também. Então, isso é sempre uma oportunidade, porque a encarnação é uma oportunidade. No, no Livro dos Espíritos, Kardec faz diversas perguntas, solicita diversos comentários dos, dos amigos espirituais para que a gente possa entender um pouquinho como é que é essa questão dessa relação, né, em família. E aí, claro, a gente pode começar desde a questão da reencarnação. Por que a gente reencarna? Né? Por que a gente encarna? Por que a gente reencarna? Né? Qual o motivo da reencarnação? Então, Kardec vai elencar uma série de perguntas que vai falar aqui. Separei para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui agora, né? Porque eu não tinha separado tão bem assim. Mas era ele vai falar da seguinte forma de que a gente precisa encarnar, né? A encarnação é o nosso processo de entendimento, de necessidade natural, de buscar ser um ser melhor. Porque no mundo espiritual é muito fácil, muito tranquilo. Mas depois que a gente encarna, é que a gente vai perceber que a gente não vive numa tranquilidade, porque a gente precisa colocar em prática todas aquelas questões que muitas vezes na, na, na teoria é muito fácil. Então ele vai falar de que chega na parte segunda do Livro dos Espíritos, desde a encarnação dos espíritos, né? O objetivo da encarnação, a alma, o materialismo, e depois no capítulo 4, 2 capítulos depois, vai falar sobre essa questão da pluralidade das existências, por que a gente reencarna, mas, meu Deus, o que acontece com aquele espírito que não consegue alcançar a perfeição? Então, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Essa é a questão 166 do Livro dos Espíritos. E aí os espíritos respondem sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, a gente precisa avançar para poder aprender somente reencarnando. Então a reencarnação acaba sendo uma das
um dos maiores benefícios que todos nós temos para o nosso aprendizado. Porque senão a gente fica na ideia de a ideia antiga que nós tínhamos de 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, ou muitas vezes em outros mundos, que muitos de vocês, muitos de nós viemos de outros mundos, né? Então, quando a gente vem com essa ideia, a gente pensa que só existe essa alternativa de encarnar e buscar aí um nível de comportamento durante a encarnação para depois ter que escolher, aliás, ter que escolher não, enquanto escolhemos nossas atitudes, nós fazemos nossas escolhas, a gente vai, obviamente, para um lado mais elevado ou um lado mais menos elevado. Então, quando vem essas informações do livro dos Espíritos em geral, nos elucidando, tirando essas nossas dúvidas, deixando mais claro como realmente ocorre na questão do desenlace carnal, aí a gente cai a nossa ficha, entre aspas, e aí a gente consegue perceber como é que as coisas realmente funcionam ao nosso favor. Porque Deus nos permite essa benesse maravilhosa, essa grande redenção, essa possibilidade de redenção, né? E aí os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui, fala bastante, já estão nos acompanhando aqui ao vivo, né? O Cadu, o Edivaldo, a Silvete, o Aparecido, não sejam todos bem-vindos, e vocês também que estão chegando depois, que vão nos acompanhar na live gravada, claro. Então, essa possibilidade da reencarnação é justamente passar por todo esse processo de aprendizado. E aí, na questão 167, Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Por que a gente precisa reencarnar? Né? E aí ele vai falar: expiação é o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Porque numa encarnação eu posso cometer diversos erros. Estou cometendo erros, eu preciso repará-los. Mas como eu vou reparar? Apenas do outro lado? Mas, meu Deus, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Eu não sabia como tratar o meu filho. Eu não sabia como tratar o meu pai. Eu não sabia como tratar minha mãe. Como minha filha. A gente vivia numa época diferente. Oh, meu Deus, se soubesse o que eu sei hoje. Então, as coisas vão mudando. E graças ao bom Deus, essa ideia da reencarnação, né? Essa lógica da reencarnação, esse arcabouço, essa conexão da lei divina, nos permite respirar fundo e dizer: oh meu Deus, tenho esperança de melhorar. E é por isso que nós estamos aqui. Então nós estamos aqui todos reencarnados, mais uma vez, e aí agora com essa possibilidade de lidar com pessoas que a gente teve algum tipo de dificuldade numa vida anterior, em 2 vidas anteriores, há 3 vidas atrás, há 100 anos, há 500 anos, há 1000 anos, quem sabe. E como é que a gente lida com essas pessoas? Né? Porque essa é a grande coisa interessante dessas leis divinas, as leis morais que regem tudo o que nós vivemos aqui enquanto encarnados nesse momento, mas também do mundo de lá enquanto desencarnados. E aí, quando a gente passa por essa questão, a gente começa a pensar, a gente começa a tentar entender por que eu me conecto com alguém que me fez mal? Ou por que eu me conecto com alguém que eu fiz mal? E aí, essa possibilidade é mágica no sentido de permitir que a gente possa sempre aprender. Sempre, sempre, sempre aprender. Precisa passar por esse processo da aprendizagem, e a aprendizagem é sempre maravilhosa. É sempre maravilhosa. E aí a gente começa a tentar ver que a partir de agora, esse ser novo que aparece, por exemplo, se for no caso com meu filho ou minha filha, como é que eu posso nutrir melhores sentimentos com eles? Como é que eu posso nutrir esses sentimentos mais saudáveis, mais carinhosos? Porque na medida que a gente vai esquecendo do passado, daquilo que nós fizemos, a gente vai começar a perceber que, opa, existe sim aí uma possibilidade de um bom relacionamento. Existe a possibilidade de situações melhores.
medida que a gente tem esse entendimento, a gente começa a pensar assim, bem, esse é um ser novo. E aí é que está a questão da infância, de a gente nascer ainda como criaturas muito pequenas, muito indefesas. Porque a partir de então a gente consegue receber esse espírito com muito mais docilidade, com muito mais carinho, com muito mais afabilidade. A gente começa a olhar para esse ser com mais doçura, mesmo que a gente não conheça quem realmente ele é. E aí é que é o interessante, porque quando a gente começa a tratar esse ser de uma forma diferente, os espíritos nos dizem que até os 6, 7 anos, eles ainda estão mais conectados com o mundo de lá. E aí ele também não tem tantos conhecimentos sobre muitas questões da encarnação atual. E a gente acaba sendo aquela pessoa que vai fazer todo o intermédio dessas orientações, passar o máximo possível de uma boa educação relacionada à cultura que nós estamos vivendo, mas também relacionada a, a todo um arcabouço de valores que nós desenvolvemos. E esses valores, eles são desenvolvidos pela, pela nossa relação cultural, no local onde a gente se encontra, mas também dentro das nossas experiências e do conjunto de conexões com as experiências dos outros, isso vai fazer com que a gente tenha uma visão diferente sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo. E isso é muito importante. Então, quando vem um espírito diferente na minha família, que tenha afinidade com valores próximos aos quais eu estou conectado, isso é muito bom. Quando os valores são conectados com a própria sociedade que nós nos encontramos, por exemplo, com o meu próprio país, com a própria cidade, com o próprio bairro, ele tende a fazer um reforço daquele tipo de cultura ali colocada. Mas, na medida que vem quando a gente faz conexões com outros espíritos, é aprendizado, é um intercâmbio. É um intercâmbio cultural e um intercâmbio espiritual. Então, por que esses seres estão conosco hoje? Para poder fazer essas trocas. Essas trocas nós podemos colocá-las, mas também nós podemos recebê-las. Então, se a gente acha que, porque somos pais, porque somos pessoas mais velhas, que a gente tem que passar todas as informações, a gente não tem nada que aprender, é só ensinar, ensinar, ensinar. E muitas vezes a gente está perdendo aí uma grande oportunidade. Então, essa oportunidade é justamente nesse sentido, de que podemos e devemos sempre estar abertos ao aprendizado. Porque o simples fato da criança pedir algo para a gente de uma forma mais doce, do próprio fato dela olhar para a gente de uma forma diferente, tudo isso vai fazendo com que os nossos sentimentos sejam mexidos naquelas situações. Então a gente vai sendo atingido de certa forma, nós vamos sendo atingidos de um conjunto de forças, de pensamentos, de energias diferentes, para aí sim a gente fazer esse aprendizado ir muito além. E aí a doutrina espírita também nos fala uma outra coisa que é muito importante, que Kardec separa como algo absurdamente válido. A gente não pode deixar nunca de lembrar nos aspectos quando a gente fala sobre família, que são os laços que nos unem. Então, os laços que nos unem, geralmente a gente confunde muito quando estamos na matéria, como sendo os laços carnais, laços corporais, laços físicos. Os laços familiares são apenas esses laços consanguíneos. Então, eu tenho um determinado tipo sanguíneo, meu tipo sanguíneo é AB positivo, por exemplo. Então, o meu filho, a minha mãe, tem alguma conexão com esse tipo de, de fator e de tipo de sangue. E aí, isso vai nos formando. Só que a gente descobre que é muito mais além. A ciência já nos demonstrou, por exemplo, através dos estudos do DNA, que existem muito mais informações ali agregadas. E através dessas informações é que a gente percebe que todos nós estamos conectados, mas também todos nós temos as nossas pequeninas diferenças. Então, meu Deus do céu, como que isso é perfeito, né? Como todos nós estamos
conectados, como todos nós estamos, de alguma forma, é, nos possibilitando essas trocas mútuas. Então, essas trocas mútuas, a gente vai angariando sempre. E como é, como é que acontece? A gente vai fazendo algumas observações sobre o que acontece nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, e aí a gente vai tentar ao máximo trazer isso para nossas experiências, e essas experiências para nos fazer sempre caminhar para frente. Aí eu trouxe um texto perdão, do famoso profeta, do livro Profeta de Khalil Gibran, que ele diz: seus filhos não são seus filhos, são filhos e filhas da vida que anseiam por si mesma. Ele vem ao mundo por meio de vocês, mas não propriamente de vocês. E aí, como é que a gente consegue lidar com essa ideia de que, como assim eles não são nossos filhos? Khalil Gibran traz essa informação. Então, como assim? Ele vem ao mundo por meio de vocês, mas não propriamente de vocês. Essa ideia é muito importante, porque ele vai dizer, embora com vocês vivam os seus filhos, eles não lhes pertencem. Por que isso? O que Khalil Gibran estava querendo dizer quando ele trouxe essa informação? O que ele quis dizer nesse sentido? De que a gente precisa perceber que o, o espírito que ali se encontra não é nosso, não é algo que nos pertença, não é um objeto como a gente tem uma casa ou um pouco mais anteriormente com um dos nossos animais que tínhamos, né? Então agora a gente precisa perceber que ele é um espírito com uma ideia própria, com uma vivência própria, com com a um arcabouço de pensamentos próprios. E aí, a partir de então, a gente começa a valorizar melhor aquele ser. Então a gente precisa entender dessa forma, porque se a gente consegue entender que o espírito que está ali é um espírito com valores próprios, com experiência, muitas vezes até maior do que a nossa, muitas vezes esse espírito tem uma experiência muito maior do que a que a gente acredita possuir. E aí esse espírito vem nos dar aí uma grande lição. Então a gente precisa ficar atento porque esse espírito está tentando compartilhar conosco. A gente acha muitas vezes que só a gente precisa educar, forjar aquele tipo de ser, porque ele vai ser a minha imagem e semelhança. O que nós fazemos, o que nós pensarmos em educar, vai constituir ali o meu legado, é aquilo que eu fui, aquilo que eu estou sendo, né, seja mãe ou pai. Então a gente acha que ali é uma miniatura de nós mesmos. E, na verdade, não é. Na verdade, ele é também igual a nós. Assim como a gente se sente um ser livre, nós nos sentimos livres, nós nos sentimos, de alguma forma, diferentes do que, do que nós estamos nos construindo. Da mesma forma, este ser também. A gente precisa ajudar ele a fazer a sua própria construção de mundo, construção com relação ao aprendizado pessoal, individual que ele vai ter, e a partir daí a gente consegue, de repente, ter muito mais ganho do que simplesmente a forma que eu estou, do que eu percebo como mundo. Mas, com a doutrina espírita, a gente vai perceber e entender muito melhor essa
co-construção que todos nós estamos sendo participantes. É, só dar uma pausa agora, porque algumas pessoas estão com alguma dificuldade. Parece que a minha imagem travou aí para vocês. E aí, se ficar sendo travado, eu não consigo me concentrar no que eu preciso de falar. Deixe me ver, porque aparentemente parece que foi só uma questão de conexão aqui. Então vocês me dão só um segundinho. Deixe me ver o que aconteceu. Deixe me ver. Pronto, vocês conseguem me ver de novo. Pronto, foi só uma questão de conexão. Pronto, o Cadu falou que a imagem tinha travado, mas a voz estava indo, mas agora voltou, tá bom? Muito bem. Eu estava falando que a mensagem do Khalil Gibran, que é muito boa, certa vez uma mulher carregava um bebê, perguntou para pediu para ele falar sobre os filhos. E aí ele falou sobre seus filhos não são seus filhos, são filhos e filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm ao mundo por meio de vocês, mas não propriamente de vocês. Então, primeiro e depois, e embora com vocês viva, eles não lhe vocês conseguem ver. Pronto, vocês conseguem. O Cadu falou que tinha voltado. Vocês conseguem me. Vocês conseguem me acompanhar? Conseguem me ouvir? A imagem congelou.
Eu juro que a imagem não está no teto, tá? Não está mais no teto, caiu, mas ele está aqui. Eu não consigo fazer a transmissão para vocês aparecer, parece que travou a imagem. Sim, aí o som tá ok. Ai, que estranho. Pronto, voltou. Ah, que estranho, ficou congelada a imagem, não apareceu. Espero que vocês agora estejam me ouvindo e me vendo. Ah, não estão deixando eu falar do Gibran? Que isso? Absurdo. Não, o Khalil Gibran tem uma mensagem tão bonita. Então ele estava falando de que as crianças não vêm vem por meio de vocês, mas não propriamente de vocês. Então ele utiliza o intermédio de nós, o intermédio corporal, daqueles que são hoje pais e mães, mas eles não são nossos. Então eles não são nossos filhos. E aí o que é interessante é que no livro do Chico Xavier, Cartas para uma Morta, Cartas de uma Morta, ele vai relatar a história da mãe dele. Na verdade, não é uma história da mãe dele, mas a mãe dele vai trazer algumas impressões, informações, enquanto ela estava no mundo espiritual. Porque quando ela desencarna, Chico fica muito curioso, quer saber como é que é o mundo de lá e pede para ela falar. Só que aí ela acaba que ela fica, ela fica um período, é, ela fica um período naquele processo de entender a sua situação, mas ao mesmo tempo ela fica tentando, fica com algumas dúvidas naturais enquanto nós estamos no mundo espiritual. E aí o seu guia vai tentar passar para ela, explicar para ela um pouco, vai tentar tirar um pouco das suas dúvidas. Então ela tem a segunda dúvida, mas e meus filhos? Né? Mas e meus filhos? Como é que vai ser dele? O que vai ser dos meus filhos? E aí quando ela fala isso, ele vai responder, ah, eu sei o que você está pensando, o que você está pensando. Mas seus filhos não te pertencem. Então, ela fala algo muito parecido com o que o Khalil Gibran fala, de que faz a mãe do Chico pensar, Maria João de Deus, pensar sobre essa ideia de que a preocupação dela com o filho, com os filhos, que eram vários irmãos do Chico também, fosse algo que desse uma preocupação. Ai, eram meus, o que eu fazia agora? Como é que. E aí ele fala: não, calma, seus filhos estão bem, vão ter a sua própria história, eles têm as suas próprias histórias, vão passar pelas suas próprias experiências. Fica calma, eles estão é, angariando, construindo, né, a sua formação, o seu ser. E a Joana de Anjos vai falar muito sobre essa ideia de que todos nós temos de construção de nós mesmos, que assim como pedras brutas, a gente uma pedra bruta quando é retirada encontrada, ela está toda é, abraçada, moldada de várias substâncias. E aí, para que essa pedra se transforme realmente num diamante, seja lapidada, ela precisa passar por muito sofrimento. Ela precisa passar primeiro por receber alguns componentes químicos para tirar aquela ganga, né, que é aquela coisa que fica grudada na pedra, toda uma questão de lama, de várias substâncias naturais, minerais, que precisam ser extraídos. Então, aquilo, imagine se você recebesse aquele produto químico na nossa pele, seria muito doloroso, seria quase um ácido. Então, o objeto, a pedra, também precisa passar por esse processo de extração dessas coisas que não lhe pertencem.
E aí depois ela, como qualquer outro mineral, uma pedra especialmente, ela precisa ser lapidada, ela precisa ser moldada até ganhar aquela forma maravilhosa que nos encanta a todos. Então, somos nós precisamos passar por isso. Então, pais e filhos. No momento que nós nascemos, nós somos os filhos, mas chega um momento que nós nos tornaremos os pais. Ah, mas eu não tive essa oportunidade, Ala, de ser pai nessa encarnação, de ser mãe nessa encarnação, ou, ou mesmo é, eu não pude ser, né? Eu não pude ser, ou eu não quis ser, ou eu tentei, mas né, houveram outras questões. Mas, nesse processo, a gente não pode esquecer que existem várias encarnações. Aí a gente, é natural que a gente fique, quando a gente quer muito algo que a gente não tenha, a gente fique frustrado. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar assim que tudo no universo está conectado com as leis divinas, né? São baseadas, são forjadas, formadas pelas leis divinas. Então, se algo é permitido para nós ou se algo não é permitido para nós, tem que ter uma razão, tem que haver um motivo. Não, porque a gente não entende, não quer dizer que essa razão não seja justa. Não é porque eu não tenho conhecimento do motivo pelo qual eu tenho merecimento a algo ou não tenho merecimento a algo, é que isso seja injusto. Ou mesmo que isso não seja o melhor para mim. Porque muitas vezes a gente acha que aquilo seria o ideal para mim, eu merecia, eu ia fazer muito bem. Isso é o que a gente pensa hoje. Mas a gente não tem noção do que a gente faria naquela situação. Então, por isso que é um julgamento o tempo todo, nossa relação, nossa vida, aqui enquanto encarnados, são atrelados a muitos julgamentos. Nós estamos julgando o tempo todo que a gente pode isso, que a gente pode aquilo, que a gente mereceria ter isso, que a gente mereceria ter aquilo. Mas será que realmente é assim? Será que se você fosse Deus de você mesmo, tivesse uma visão de fora, estivesse observando os seus atos, seus comportamentos atuais e os anteriores, será que você daria a mesma chance a você mesmo? Será que você ofereceria essas mesmas ferramentas, recursos que você está pedindo? Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Não é fácil, porque a gente está muito e sempre estamos correndo, sempre estamos atribulados, sempre estamos fazendo algo. A gente sempre está com a cabeça ocupada, especialmente nos dias atuais. A gente está com conexão no celular o tempo todo e a gente não consegue formular pensamentos que sejam mais plausíveis conosco. Nós não conseguimos fazer pensamentos que sejam mais caridosos conosco. A gente acaba cobrando muito a nós mesmos, nós acabamos julgando muito nós mesmos. Então isso fica pesado. Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Será que realmente eu tinha que ser assim? Mereceria ter isso ou ter aquilo? E os filhos que eu tenho hoje? Ah, meu filho tem muita energia. Ah, minha filha é muita energia. Ou então minha filha é muito calma, muito cômoda, ela não faz nada. E eu estou preocupado com isso. Né? Ou meu filho, poxa, eu gostaria que ele estivesse participando de algum esporte, participando da casa espírita. Eu queria que ele estivesse indo à juventude espírita ou à infância. E aí vem uma outra questão. Quando nós estamos pais, a gente está na função de oferecer a melhor forma de educação e a melhor forma de, no contexto geral, dar os melhores recursos para aquele jovem, para aquele ser. E aí o Emmanuel, aliás, André Luiz, vai falar no livro Conduta Espírita que os pais são os verdadeiros cicerones desses seres que são os novos reencarnantes da Terra. Os novos cicerones, novos guias, aquele que vai orientar, é o guia orientador. Então, eu sempre brinco que é como se os espíritos que estão chegando, eles têm já os guias espirituais e tem a nós com os guias encarnados. Então, nós precisamos nos colocar como se fossem guias encarnados. Será que o nosso guia encarnado é brigar com a gente, é botar a gente de castigo? Né? Será que o nosso guia espiritual, na hora que a gente erra alguma coisa, fala assim, você fez isso, então fica no quarto, você não vai sair. Vou te botar uma quarentena mínima aí para você. Vai ficar algumas horas de castigo. Né? Então a gente acha sempre que é Deus que nos pune, que nos coloca de castigo.
Então, será que a gente faria isso? Será que os nossos guias fazem isso? Então, a gente precisa fazer essa reflexão. Esse pensamento que é mais lógico, é um pensamento que nos coloca a par da nossa própria realidade. Será que, quando a gente comete algum erro, faz alguma escolha equivocada, o que será que nossos amigos espirituais fazem? Né? Eles devem, o meu então, ele deve dar um grito: meu Deus, de novo, Alan, você está fazendo isso? Mas eu já te falei. Meu Deus, aí o meu guia espiritual conversa com outro guia, com o guia orientador dele, que está ajudando ele também a ser um guia melhor. Deve falar assim: meu Deus, eu não aguento mais falar com esse rapaz, não aguento mais. Olha, de novo, ele está cometendo o mesmo erro. O que eu faço com esse menino? Né? Então, essa forma talvez nos coloque um pouco mais dentro de uma realidade maior. Porque é essa relação que a gente tem que ter com o nosso guia. De conversar sempre com ele, de pedir. Muitas vezes ele deve estar me ouvindo aqui: ah, muito bonito, né? Você falando isso para as pessoas. E você não está me ouvindo. Pois é, guia, eu sei como é que é. Mas a gente tem um pouco dessa consciência. Nós temos um pouco dessa consciência, que a gente pode estar sempre conversando com ele, com eles, com ela, com elas. Então a gente sempre pode estar conversando com o nosso guia espiritual. E a importância da prece, que é algo que muitas vezes a gente não valoriza. Eu, pelo menos, eu lembro que na época da juventude, eu não conseguia valorizar muito a ideia da prece. Eu sempre pensei que, eu acho que não tenho que ficar fazendo prece. Eu acho que, primeiramente que Deus, Jesus, ouvem o que eu penso. Então, já não preciso ficar ali no cantinho só rezando. E nem na frente de ninguém, nem para a multidão ver que eu estou rezando. Então, ele já lê meus pensamentos, ele sabe o que eu penso. Mas depois eu aprendi com a doutrina que não é só saber os nossos pensamentos, não é só eles estarem cientes daquilo das nossas intenções. É a gente lembrar deles, a gente fazer um momento de: deixa eu conversar com eles, deixa eu conversar com o meu guia aqui, que não vai aquele papo sério, preciso conversar seriamente com ele, preciso fazer uns pedidos, preciso renovar umas listas de prioridade, uns checklist, né? Então eu vou pegar aquela checklist, aquela folhinha de papel, vou começar a anotar que são prioridades, o que será que realmente eu vim aqui fazer, por que eu estou ainda dando tantas cabeçadas em alguns assuntos, por que eu estou sendo tão teimoso em outros assuntos, meu Deus, tantas coisas para a gente conversar com o nosso guia. E aí a gente tem esses momentos. Tanto podemos aproveitar o momento da manhã, que é um momento novo da manhã, para fazer uma prece, uma conversa, dizer: olha, obrigado por mais um dia, por eu ter acordado, prometo me esforçar, né, eu estou intencionando me esforçar mais no dia de hoje, eu gostaria de pedir que me desse alguns momentos de, de fé, um momento para eu renovar minha fé agora, um momento para eu ter mais paciência, para que eu possa conversar com as pessoas, interagir com as pessoas de forma mais calma. Então, eu tenho percebido, eu não sei vocês que estão aqui nos escutando, que quando a gente coloca umas músicas mais tranquilas, aí são várias formas de você utilizar música de forma tranquila. E várias músicas diferentes. Então tem as músicas clássicas, tem as músicas, por exemplo, da Enya, tem as músicas espíritas, são várias, que aí faz com que a gente se sinta um pouco melhor. Durante o dia, é claro, você pode colocar também as suas músicas preferidas, que sejam outras diferentes dessa sintonia. Mas músicas, o que eu percebo é que quanto mais eu ouço músicas que me faz pensar, refletir, entender um pouco da minha situação, do meu universo, do que estou sentindo, os meus sentimentos, melhor eu me sinto. Melhor eu me sinto. Então, a partir daí, eu começo a pensar um pouquinho antes de fazer algo, de pedir algo, porque aí eu estou olhando um pouco melhor, estou tendo um cuidado um pouco melhor com as pessoas que estão ali comigo. Então, minha família. Então, para eu poder ter uma relação melhor com a minha família, eu preciso também estar atento a todo esse universo, os gostos deles. Então, para eu entender melhor os meus filhos e para os meus filhos me entenderem, eu preciso ter relação mais próxima com eles. Como é que essa relação mais próxima pode acontecer? Aí alguns de vocês estão vivendo situações diferentes.
Alguns de vocês têm uma relação mais íntima, outros de vocês têm uma relação mais próxima, outros têm uma relação um pouco mais afastada, outros de vocês têm uma relação que tem mais diálogo, outro por menos diálogo, outros são mais de olhares. Então, cada um de nós temos uma forma. Mas a gente pode sempre melhorar essa forma. Sempre podemos melhorar essa comunicação. Às vezes, a gente esquece que tudo na vida passa. E tudo na vida é transformação. Como diria Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, como é que eu posso usar essa transformação a meu favor? Então, às vezes, acontece muito a gente pensar que o jovem tem um tipo de pensamento, o jovem, quando eu falo do pré-adolescente em diante, tem um tipo de pensamento que depois que formou, a gente não consegue mais fazer nada por eles. E aí, não é bem assim no que funciona. A gente tem muito a ganhar se aproximando do jovem. Aliás, a gente só tem a ganhar. E é uma relação de ganha-ganha, ele também só tem a ganhar. O que a gente pode fazer é entender o universo dele, os gostos dele. Porque, como Kardec fala, a partir dos 7 anos, aliás, até os 6, 7 anos, os espíritos estão muito conectados com o mundo espiritual. Depois dos 7 anos em diante, até 10, 11, ele começa a demonstrar quem ele realmente era. Esta palavrinha no passado é muito importante. O espírito começa a se demonstrar como ele realmente era, não como ele realmente é. Porque ele não é. Eu não sou, você não é. Todos os dois aqui não somos. Como ele era. Então ele vai começar a revelar vontades, desejos, pensamentos do passado. Que ele vai começando a trazer e consegue colocar mais para fora nessa idade. E aí é que se dá ainda mais a necessidade de atenção. E muitos conflitos ocorrem em maior quantidade a partir dessa idade. Porque eles ficam mais rebeldes, aparentemente. Nós ficamos mais rebeldes. A gente começa a discutir mais, a discordar mais. E aí, dependendo, claro, da relação que nós já tínhamos com eles. Porque se nós no passado tínhamos relações amigáveis, a gente pode encontrar aí muitas afinidades. Mas se nós não tínhamos as relações amigáveis, nós vamos encontrar muitas dificuldades e muitas coisas que não são afins. E aí essas coisas que não são afins tendem a nos separar ainda mais se nós não ficarmos atentos, vigiando. Porque se nós estamos vigiando, hoje, nessa época de hoje, estamos com muito mais recursos para fazer com que tudo aquilo que poderia nos atrapalhar se torne agora um espaço para nos aproximar. Porque hoje nós temos as mídias sociais, nós temos o YouTube, as plataformas de vídeo que são oferecidas, para a gente poder pensar assim, olha, filho, filha, que você gosta disso? Qual é a sua série? Me dá uma dica de série que eu estou querendo assistir. Aí ela vai, geralmente eles vão dizer, eles vão achar estranho que você está pedindo uma coisa para eles, né? Pedindo uma série de TV então, mais difícil ainda. Pedir uma dica de vídeo que você viu no YouTube sobre um assunto. Ou seja, a gente precisa, primeiro momento aí é que se coloca como humildade. Porque você está sendo humilde a encontrar no outro a possibilidade de aprendizado com o outro. Olha só que interessante. Você está se colocando no nível de aprendizado linear, horizontal, e não apenas vertical, onde você está em cima e tem que ficar sempre passando informação para o outro, e o outro achando que você já está ultrapassado, que você está passando um monte de informações que não batem com as informações que eles estão adquirindo lá fora, que eles estão vendo na internet, que eles estão vendo com os amiguinhos, com os colegas, mesmo que essas informações estejam equivocadas ou não. A gente perdeu a chance de manter um nível de confiança. Então, como recuperar isso? Descendo um pouquinho mais, não descendo, mas às vezes é eles que estão em cima, então se subindo um pouquinho mais, mas nivelando, se colocando, opa, vamos encaixar aqui, opa, pronto, vamos aqui. Agora vamos encaixar, que a gente pode aprender um com o outro. Então, nesse momento, a gente pode conversar, pedindo informações, pedindo dicas. Aí eles vão informar, olha, gostei desse vídeo, olha, filho, eu que estou querendo resolver um problema com
uma coisa que eu pensei, eu estou com uma dificuldade. Você já viu algum vídeo que fala sobre esse assunto? Então você vai tentando uma reaproximação. Filmes juntos, assistir séries de TV. Porque muitas vezes eles gostam de algumas séries que você não gosta, ou e vice-versa. Mas de repente vocês já se dão bem, de repente eu estou falando para a maioria de vocês que já se dão bem. Mas se vocês já se encontram em vários momentos assistindo TV juntos, isso já é ótimo. Mas dá sempre para melhorar. Então, aproveitar esse momento de aprendizagem mútua e aí confiar, trocar. Eles vão informar quais são as coisas que eles mais gostam e aí você vai assistir junto. Muitas vezes as pessoas esquecem que os jovens eles têm preferências com outras pessoas que geralmente são da idade próxima deles. Então tem coisas que eles vão fazer que são apenas deles. Mas se ele sentir confiança, então ele vai te contar. Se ele não sente confiança, abertura para conversar, então ele não vai te contar. Então por que será que ele não te conta? Já parou para pensar sobre isso? Por que será que meus filhos não contam algumas coisas, alguns assuntos? Então, não quer dizer sempre que eles estão escondendo. Às vezes, alguns assuntos, eles possuem mais liberdade de conversa com eles, com esses amigos. Outras, com você. Quanto mais a gente tiver paciência para ampliar esse diálogo, melhor fica. Porque os assuntos vão sendo sempre tendo essa possibilidade de serem colocados à mesa. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas onde foi que isso aconteceu, esse momento de separação dessa confiança? Muitas vezes ocorre naquele momentinho mesmo que eu te falei agora há pouco, entre os 6, 7 anos até os 12 anos. Quando a gente vai fazendo as palestras pelo Brasil, a gente vai ouvindo muitas histórias que falam sobre isso. Os pais vão falando, e aí tem crianças de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos que vão dizendo o que eles gostam de falar, e aí de repente a gente ouviu uma história uma vez de uma filha que estava conversando, de repente o pai estava com ela, de repente ele percebeu a filha um pouco diferente, e aí ele descobriu que ela estava acompanhando sempre os seus youtubers preferidos, e um dos seus youtubers tinha falado sobre algo chamado dieta intermitente, alimentação intermitente, algo parecido, que ela comia um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Bem, um adulto conseguir fazer isso, a depender de como é que ele lida com o seu próprio corpo, é uma coisa. É uma situação bem diferente quando uma criança se coloca, um pré-adolescente se coloca nessa situação, porque ainda está passando pelo processo de formação do próprio corpo. Então demanda de muitas outras vitaminas, nutrientes e tantas outras. E aí então ele se assustou e ele ficou pensativo. E agora como é que eu faço? E estava muito tempo fora de casa trabalhando para poder ajudar no seu lar. E mesmo estando presente com os filhos, passou desapercebido essa situação. Então ele resolveu tirar um momento do dia, tirar um dia do seu trabalho, da semana, excluir totalmente para poder dedicar mais tempo para estar com seus filhos. E aí ele começou a se reaproximar ainda mais da sua filha para poder mostrar que não era bem daquele jeito, que existiam várias situações ali a serem consideradas. Então, muitas vezes os nossos filhos estão passando por isso. Eles estão conhecendo youtubers, conhecendo outras pessoas que têm uma formação de pensamento muito diferente de valores que a gente gostaria que fossem multiplicados. Não porque a gente tem um conjunto de valores inabaláveis e que não podem ser contestados, não, de forma alguma. No Espiritismo a gente sabe muito bem disso. Mas que existem valores universais, claro, que são ligados ao respeito, à ideia da vida, de viver a vida com alegria, a ideia do respeito consigo, valorização da sua própria vida, valorização da vida do outro. Então, existe um conjunto de coisas, de valores. Um conjunto de valores. Cidadão de bem, formação do homem de bem.
né? Então, existe um conjunto, que é um conjunto de valores que todas as pessoas, ou pelo menos sociedades, elas levam consigo como uma bandeira muito importante de convivência social. Então, esses valores precisam ser apresentados. Esses valores precisam ser apresentados. Muitos desses valores eles estão conectados com as leis divinas, os 10 mandamentos. E aí o livro dos Espíritos vai tratar ele como uma parte das leis morais. Então os 10 mandamentos estão elencados ali nas leis morais. Que aí vai falar sobre a lei de conservação, a lei de reprodução, a lei do trabalho e tantas outras. Então, qual é a melhor forma de a gente perceber o que a gente pode fazer pela nossa família, para nossos pais e nossos filhos? É buscar fazer com que esses valores sejam trazidos para o nosso lar, para a nossa casa. Como é que a gente consegue fazer isso? Ter momentos agradáveis de diálogo. Como é que a gente pode ter esses momentos agradáveis de diálogo? A Federação Espírita Brasileira, junto com os órgãos federativos espíritas de todo o Brasil, e aí também as organizações espíritas internacionais, falam da grande importância do Evangelho no lar, o culto no lar, que é um momento muito curto para que a gente possa conversar sobre Jesus, apresentar Jesus às famílias, conversar sobre esses valores, sobre o Evangelho, essa boa nova que é um tesouro para as nossas vidas. Mas não é aquele evangelho totalmente religioso, arcaico, não arcaico no sentido de que ele está, só porque ele tem mais de 2000 anos, não por isso, mas arcaico no sentido de ser uma coisa endurecida, de ser uma coisa obrigatória, uma coisa forçada. Não, é algo que eu preciso perceber que me faz bem, me faz ser uma pessoa melhor. Por isso que ele é renovador. Porque quando a gente olha esse tesouro ele brilha, faz a gente brilhar. Faz a gente brilhar. O nosso comportamento se torna melhor. Porque não adianta eu chegar em casa e dizer ao meu filho, filho, você precisa fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode mentir. Se aí, quando toca o telefone, a primeira coisa que acontece, a criança vê o telefone, vê o nome, meu Deus, pai, é o tio Alan, está te ligando. Aí você olha e fala, não, digo que eu não estou. Então, você fala para não mentir, e logo em seguida vem um teste desse e você mente. Então a criança vê a diferença do que você fala e o que você está fazendo. Então quando você for falar sobre